Olá, meu nome é Carlito Paes, sou pastor da Primeira Igreja Batista em São José dos Campos, São Paulo. Você acabou de adquirir esse DVD e eu quero parabenizá-lo por isto. Esta é uma rica ferramenta para abençoar a sua vida. Você vai assistir uma mensagem que foi pregada na Primeira Igreja Batista, seja através de um dos nossos pastores ou mesmo de um outro pastor convidado que trouxe a mensagem em uma das nossas celebrações. Deus vai falar com você através desta pregação. Abra sua mente, o seu coração e com fé receba a boa mensagem de Deus. Está escrito na palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 16, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução em justiça. Que esta palavra se cumpra na sua vida agora e que a mensagem de Deus seja um rico instrumento para abençoar a sua vida hoje. Meu conselho para você é que depois que você assista esse DVD, você doe esta mensagem para uma outra pessoa. E com isso, você vai ser canal de Deus para abençoar outras vidas e outras famílias. Então, assista agora com fé e receba a boa mensagem de Deus. Nós estamos na série O Caminho da Recuperação. Nós decidimos então trilhar esse caminho, o caminho que nos leva a sermos semelhantes a Jesus. O Senhor nos aceita como somos, Ele nos recebe, Ele nos ama, Ele sabe das nossas falhas, Ele sabe dos nossos defeitos, mas Ele nos convida a trilhar esse caminho, o caminho onde nós somos transformados por Ele e cada vez mais nos tornamos semelhantes a Ele. Na primeira semana dessa série, nós falamos sobre o passo da liberdade. O que é o passo da liberdade? É compreender que eu não sou Deus e admitir que sou incapaz de controlar a minha tendência de fazer coisas erradas e que a minha vida está incontrolável. Então o passo da liberdade é você reconhecer que você perdeu o controle da sua vida, que você não é capaz de mudar aquelas coisas ruins da sua vida. O segundo passo, nós falamos sobre esperança. Esse passo diz o seguinte: sinceramente, crer que Deus existe, que eu importo para Ele e que Ele tem o poder para ajudar-me a recuperar. Então eu creio que Deus existe e eu creio também que eu sou importante para Deus. E Ele então tem o poder para me ajudar a me recuperar. O terceiro passo, falamos sobre entrega. Conscientemente escolho comprometer toda a minha vida e vontade aos cuidados e controle de Cristo. Eu decido então entregar tudo para Jesus. Eu creio que eu posso entregar tudo para Ele. E eu entrego e então Ele vai cuidar de mim. O quarto passo, que foi a semana passada, pastor Carlito nos falou sobre a limpeza, o passo da limpeza, que foi abertamente examinar e confessar as minhas faltas a Deus, a mim mesmo e a alguém que eu confio. É o momento que você decide abrir sobre as suas falhas, as suas faltas a Deus, e você é sincero com você mesmo, com as pessoas que você ama e com o Senhor. E hoje nós falaremos sobre submissão, o passo da submissão, o quinto passo. Salmo 147, versículo 3 a 5 diz o seguinte: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ele determina o número de estrela e se chama cada uma pelo seu nome. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. Essa é a palavra de Deus ao seu coração nesse momento. Só Jesus, só o Senhor, só o nosso Deus é capaz de curar as suas feridas. E a cada semana também nós temos ouvido testemunho na vida de uma pessoa que Deus tem trabalhado, que Deus tem realmente tocado, pessoas que têm aberto seu coração e Deus tem transformado a sua vida. Então assista esse testemunho que vai passar agora aí no telão. Pode soltar o vídeo.
Olá, meu nome é Elga, eu sou uma crente em recuperação na área de baixa autoestima e eu venho aqui compartilhar com vocês sobre como eu consegui dar o 5º passo, que é o passo da submissão. Eu fui criada num lar cristão, cercada de muito carinho e muito amor pelos meus pais, mas isso não me impediu de, durante a minha adolescência, desenvolver problemas com baixa autoestima e complexo de inferioridade. Eu queria muito tirar isso de mim, queria muito resolver esse problema. Durante muitos anos, eu travei uma luta muito grande, achando que eu poderia tirar esse complexo e essa baixa autoestima da minha vida. E foram anos de frustração, porque eu não conseguia fazer isso. Eu achava que sozinha eu seria capaz, mas não conseguia. Era só insucesso. Em 2007, eu vim morar em São José dos Campos e foi quando eu conheci o Celebrando a Recuperação. E através do Celebrando, eu vi que sozinha eu não conseguiria mudar essas coisas na minha vida. Que só quando eu me submetesse a Deus e a sua vontade é que eu conseguiria ter a cura e ser realizado e feliz como eu sempre sonhei. Hoje, eu sei que, independente do que eu pense ou do que eu ache, Deus, Ele me ama. Eu sou a filha amada de Deus e nada vai mudar isso. A minha satisfação vem dEle. A minha alegria vem dEle. A minha realização vem dEle. E hoje, a cada dia, eu me submeto a Deus e a sua vontade. E tenho prazer em fazer isso. É uma alegria muito grande poder me submeter à vontade de Deus. Não é fácil, mas é gratificante. E eu também não tenho pressa dessa cura, porque eu sei que é um dia de cada vez. E Deus tem me ajudado, junto com o Celebrando, junto com os meus irmãos e com a minha igreja, a viver um dia de cada vez e receber a cura para a minha baixa autoestima. Obrigado pelo silêncio de vocês. Quero convidar aqui a irmã Elga para vir até aqui, que deu esse testemunho, que tem sido curada pelo amor de Deus. Essa história de transformação tem sido muito comum na nossa igreja. Muitas pessoas têm chegado até aqui e aqueles que têm aberto seu coração têm primeiro se deparado com as áreas que precisam da ajuda de Deus e depois têm encontrado o seu caminho de recuperação. Tudo bem, Elga? Tudo bem. Como foi? Foi difícil você submeter a sua vida, essa área da sua vida a Deus? É difícil porque a nossa vontade sempre quer prevalecer. A gente sempre quer fazer aquilo que a gente acha que é o melhor para a gente mesmo. E a gente esquece que tem um Deus muito maior do que nós, que nos conhece muito melhor do que nós mesmos, que pode nos ajudar a controlar a nossa vida. E só quando a gente se submete a Deus, só quando eu me submeti a Deus, eu aceitei as mudanças que Ele fez na minha vida, foi que eu consegui realmente começar a trilhar esse caminho da recuperação. Valeu a pena? Com certeza. Com certeza. Amém. Vamos orar por ela então, que Deus continue fazendo na vida dela. Pai, obrigado, Pai, porque a tua filha teve a revelação de quem o Senhor é. E assim também conheceu quem ela é no Senhor. Obrigado, Pai, porque ela teve essa coragem de se submeter completamente ao Senhor e conhecer esse caminho de cura do Senhor para a vida dela. E obrigado, Pai, porque hoje ela é um testemunho do que o Senhor pode fazer na vida de alguém. Ó Deus, que esse testemunho sirva para edificar, para restaurar a vida de muitas pessoas. E que ela continue, Pai, sendo sustentada pelas Tuas mãos. E que nada atrapalhe o Teu caminho de recuperação, o Teu caminho de conquista, de vitória sobre a vida dela. Nós oramos, nós identificamos com a Tua filha, Pai, no Senhor. E cremos, Pai, que muito mais o Senhor fará. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Obrigado. Na abordagem da série Na Juventude sobre esse assunto, nós temos trabalhado o seguinte tema: proibido pessoas perfeitos. Você só não é bem-vindo nesse lugar se você for perfeito, tá? Agora, se você tem imperfeição na sua vida, eu quero dizer para você, você está no lugar certo. A palavra de Deus fala que o Senhor, Ele veio para os doentes, Ele veio para aqueles que precisam de cura. E se você for sincero, se você for realmente sincero agora, você vai reconhecer que existe uma área da sua vida que você precisa de cura. Existe uma área da sua vida que pode ser trabalhada, pode ser tratada, pode ser cuidada, pode ser curada pelo Senhor.
E o Senhor está aqui. E Ele deseja te curar, Ele deseja entrar nessa área da sua vida e te conduzir por um novo caminho, o caminho que Ele preparou para você. Então por isso nós falaremos nesse momento sobre o passo da submissão. Deus quer que você se submeta completamente ao que Ele tem para você. Então você precisa decidir que fará mudanças em sua vida. Você pode acompanhar aí com seu esboço, você pode anotar esse passo para você e depois guardar, para você lembrar e continuar ouvindo e recebendo o que Deus tem para você. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? O apóstolo Paulo, nesse texto, ele não está simplesmente passando uma indicação, ele não está simplesmente receitando uma receita para você, ele não está simplesmente dizendo que se você fizer isso vai ser bom. Mas a palavra de Deus fala que Ele está rogando, rogo-lhes, ofereçam-se a Deus, porque Ele sabia o quanto Deus queria e podia transformar a vida dessas pessoas para quem Ele escreve. E nesse dia, essa carta viva de Deus chega ao seu coração, e a palavra é a mesma, a palavra de Deus para você. Deus te convida a se entregar completamente a Ele, porque Ele quer que você experimente da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fala sinceramente, o que você tem vivido na sua vida, você pode dizer com toda certeza: eu estou experimentando a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus? Você tem paz em dizer isso no seu coração? Falar: não, a minha vida está do jeito que Deus quer, a minha vida pode-se dizer que ela é agradável à vontade de Deus. Tudo que eu faço, aonde eu vou, a forma que eu resolvo os meus problemas, a forma que eu lido com as minhas dificuldades, é assim que Deus quer que eu viva. A forma que eu durmo, a forma que eu tenho agido com a minha família, que eu tenho lidado com o meu futuro, com os meus medos, é desse jeito que Deus quer que eu viva. Se a sua resposta é diferente, você não pode dizer que essa é a boa, agradável vontade de Deus na sua vida. Deus, Ele quer que você experimente essa vontade dEle na sua vida. Deus tem o melhor para você. Ele tem o prazer de olhar para você e falar assim: olha lá, olha o João, olha a Maria, olha o Tiago, olha o Pedro, olha a Flávia. Eu tenho prazer na vida dela, porque ela recebeu aquilo que eu tenho para ela. E é isso que Deus deseja fazer com você. É dessa forma que Ele quer que você viva. Todos nós temos feridas que nunca iremos esquecer. Essas feridas, elas podem nos atrapalhar a viver do jeito que Deus quer. E você só tem duas opções. Primeiro, passar toda a sua vida amargando essa lembrança. Lembrando que você teve um pai ausente. Lembrando que você foi violentado na infância. Lembrando que você foi criticado, rejeitado, você não foi amado. Lembrando que o seu irmão, que a sua avó, o que o seu namorado, a sua namorada, o seu esposo, a sua esposa fez com você. Você pode ficar amargando, remoendo, sofrendo de novo, potencializando essa ferida no seu coração. Ou você pode virar a página e deixar Deus fazer uma mudança radical em sua vida. Qual que é a sua escolha? Deus te convida hoje a pegar essa dor, pegar essa ferida, pegar essa marca negativa em você e entregar para Ele. Vira a página. E Ele deseja fazer uma mudança radical. Não é uma mudança mais ou menos. Não é uma anestesia para parar de doer, mas depois você precisar de outra. Deus deseja fazer uma mudança radical na sua vida. Decida não atrapalhar o que Deus quer fazer em sua vida. Você pode decidir cooperar com a ação de Deus, falar: Deus, eu creio que o Senhor é bom,
eu creio que o Senhor é perfeito, eu creio que o Senhor quer trabalhar na minha vida, eu vou cooperar com o Senhor, tudo que o Senhor quer de mim eu vou entregar. Ou você pode atrapalhar o que Deus deseja fazer na sua vida, e a decisão é sua. Então hoje falaremos do passo 5, o que vem a ser o passo 5? Você pode completar aí no seu esboço: submeter-me voluntariamente a todas as mudanças que Deus deseja fazer em minha vida, e humildemente pedir que Ele remova minhas falhas de caráter. O passo 5, você decide submeter-se voluntariamente ao processo de transformação de Deus na sua vida. E então você decide humildemente pedir que Ele remova da sua vida as falhas de caráter, os erros que você tem absorvido no seu caráter, seus defeitos, as suas falhas. Todos nós temos feridas das quais nunca iremos esquecer, não é verdade? Queria pedir para alguém nos apoiar aqui à frente, tá bom? Alguém vai falar com a irmã agora, tá bom? Preste atenção aqui. Então esse é o passo da transformação. Esse é o passo da transformação de Deus em sua vida. Então pode anotar aí no seu esboço. O que tem deixado essa marca na sua vida, que acabou produzindo um defeito, uma falha de caráter, algo errado que você tem alimentado? Pode ser uma repressão, um abuso, uma rejeição, uma violência doméstica, um fracasso, um pecado, uma agressão, uma injustiça ou uma perda. Lá em Apocalipse 21, 4, olha a promessa de Deus para a sua vida: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa é a vontade de Deus. Essa é uma promessa do que vai acontecer no fim dos tempos. Essa é uma promessa do que Deus fala para nós no céu, onde nós iremos estar com Ele. E muita gente vive aqui na terra e fala assim: não, a terra, o momento aqui é de dor mesmo, e talvez eu tenha que carregar essa marca. Alguns falam que é o seu karma. Não, é a minha dor, é o meu karma, e eu tenho que levar. Mas Jesus nos ensinou a viver, sabe de que forma? Jesus faz a oração seguinte: venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como... Olha a promessa de Deus aí. Ele está dizendo que o céu pode ser vivido na terra hoje. Esse karma, essa dor, essa ferida, esse abuso que você sofreu, ou a escolha errada que você fez, que você hoje sofre com ela, deixa eu te dizer uma coisa: Jesus sofreu por ele lá na cruz. Jesus pagou o preço desse pecado, Jesus pagou o preço dessa dor, e hoje Ele deseja te curar, deseja te libertar, deseja tirar de você isso que te atrapalha, isso que te impede, isso que te faz viver uma vida abaixo daquilo que Deus tem para você. Então hoje nós faremos 3 coisas. Primeiro, nós vamos falar de onde vêm as nossas falhas de caráter, vamos mostrar que por que é tão difícil nos livrarmos deles, e também mostrar como cooperar com o processo de mudança de Deus neste passo, e ver Deus mudar as minhas mágoas, hábitos e vícios que têm arruinado as nossas vidas. Então essa é a vontade de Deus, que você viva o melhor dele. Essa é a vontade de Deus, que a vontade dele celestial seja realizada na sua vida hoje. Então nós vamos falar sobre como você pode cooperar para essa ação de Deus na sua vida. Então primeiro, de onde vieram as suas falhas de caráter? De onde vieram esses defeitos? Você já viu que a gente tem uma tendência ruim? Você já pegou um carrinho de supermercado com a roda torta? Aí você vai andando, você vira, quando você olha um negócio na prateleira, quando você vê, ele já foi para o outro lado. E quando é uma criança que está empurrando aquela seção daquelas coisas caras que quebram tudo,
Já viu? A nossa vida às vezes é assim, é um carrinho com a roda torta. Você vai andando, de repente ela pega o caminho errado. De repente uma mentirinha não faz mal, não é verdade? É a forma que você aprendeu a lidar com as coisas. Você foi reprimido, machucado, então é melhor você esconder e você falar uma mentira e ficar bem na foto. E nós aprendemos a lidar com as coisas desse jeito. Aí você teve um problema de rejeição, uma marca, e aí você aprendeu a encontrar a sua afirmação no sexo oposto. Aí você procura uma mulher hoje, outra mulher amanhã, outro parceiro amanhã, e aí você vai se enrolando, porque é lá que você encontra aceitação. É sua falha de caráter. Aí você tem que mentir, você tem que controlar, administrar, e você vai lidando com isso dessa forma. São falhas no seu caráter. E de onde vieram essas falhas? Anote aí. Primeiro, do seu ambiente familiar e do meu DNA. As minhas falhas de caráter vieram do meu ambiente familiar e também do meu DNA. O DNA justifica uma predisposição. Existem muitas pesquisas feitas sobre os cromossomos humanos, sobre o nosso DNA. E é possível encontrar justificativa para algumas coisas que não sejam absolutamente físicas, através do DNA. Apesar de que esse é um estágio talvez muito inicial dessa pesquisa. Mas algo que nós podemos afirmar com toda certeza é que o nosso ambiente familiar nos imprimiram algumas falhas de caráter. Por mais boa que seja a sua família, por melhor que sejam os seus pais, por mais que eles deram um duro para que você tivesse uma boa formação, eles não são perfeitos. Eles erraram. Eles falharam com você. Eles deixaram algumas coisas acontecer com você que não deveriam ter deixado, ou eles fizeram algo que não deveriam ter feito, e essas marcas acabaram sendo impressas em você. Antes de eu me casar, eu fiz o seguinte exercício: eu orei a Deus, falei: Pai, eu vim de uma família muito boa, e eu agradeci a Deus porque, de fato, eu vim de um lar muito abençoado. Eu falei: mas eu quero que o Senhor me mostre o que da minha vida, que são dos meus pais, que eu devo levar para o meu casamento e o que eu não devo levar. Eu herdei muitas coisas boas dos meus pais, como o amor pela igreja, o amor ao próximo, e valores essenciais de caráter, como a honestidade, como ser bondoso e generoso com as pessoas. São marcas que eu vejo de uma forma muito forte nos meus pais. Mas eu falei: Pai, o que é ruim que eu não devo levar? E Deus me mostrou, por exemplo, duas coisas que eu posso falar para você, que acabei herdando também, de certa forma, dos meus pais. Uma das coisas que eu percebi, que eu estava repetindo na minha vida, era, às vezes, a forma ansiosa da minha mãe lidar com as coisas. E eu me lembrei de algumas situações. Às vezes a minha mãe era ansiedade em pessoa, muito boa, mas ela tinha, às vezes, essa forma de lidar com a situação. E às vezes eu tinha uma estabilidade emocional tão grande, fruto dessa influência. Eu falei: Pai, eu quero ser forte emocionalmente, eu quero lançar as minhas preocupações no Senhor, e eu não quero levar isso para o meu casamento. Coitada da Mariana, vai sofrer com isso também. Vamos deixar isso para trás, né? E outra coisa, algo do meu pai. Uma coisa que eu percebi também, que Deus não queria que eu levasse no meu ambiente familiar, era a autoimagem negativa do meu pai. No processo de formação dele, na casa dele, a forma que ele foi criado, às vezes ele acabou absorvendo uma marca negativa na sua autoimagem. E às vezes eu percebia que eu tinha essa dificuldade, eu queria me afirmar diante das pessoas, porque eu tinha um conceito ruim de mim mesmo, eu tinha uma marca negativa, eu tinha uma autoimagem negativa. E Deus começou a trabalhar essas questões. Quando eu reconheci que vieram de lá, e eu me submeti a Deus, Deus começou a mudar essas coisas na minha vida. Então a genética, ela explica a predisposição, mas não justifica e perdoa pecados. Das circunstâncias da minha vida, as circunstâncias da sua vida também acabaram imprimindo a marca negativa no seu caráter. Eu posso me lembrar como se fosse hoje, eu entrando na escola,
Primeiro dia de aula, eu já contei isso aqui no Conexão, mas acho que aqui eu nunca contei, viu? Então, se você já ouviu, você vai ouvir novamente. Vai acabar se divertindo com a história, mas tudo bem. Eu me lembro como se fosse hoje eu entrando na escola. Primeiro dia de aula. Aí tinha 15 marcos na sala. Eu acho que lá na minha cidade estava em promoção no cartório na hora de registrar. Então, todo mundo queria registrar com esse nome. Aí Marcos, não sei o que, e Marcos, e aí chegava Marcos Madaleno. Primeiro a professora não entendia se era Madalena ou Madalena. E aí a galera começava toda na carteira a cantar Madalena, Madalena. E eu olhava aquela história, e teve uma vez que no pátio todo mundo cantando aquele negócio inteiro. Gente que era do jardim à oitava série, todo mundo sabia a música, todo mundo cantava, ninguém nem sabia quem eu era, mas na hora que eu entrava a galera começava a zoar. E eu comecei a ser criticado por causa do meu nome. E aí, por causa disso, também aconteceram outras coisas. E hoje tem até nome para isso, né? Hoje em dia a gente dá nome para tudo. Hoje chama bullying, né? Que é quando uma criança é criticada na escola. E às vezes, como que isso acontece? Às vezes é um comportamento agressivo e negativo dos colegas. O comportamento é executado repetidamente. O comportamento ocorre no relacionamento onde há um desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Ou seja, uma pessoa é incapaz de se defender diante daquele grupo de crianças mais velhas, e ele é criticado e ele não tem como se defender. E como que isso acontece? Às vezes espalha-se comentários a seu respeito, recusa em se socializar com a vítima, eles isolam a pessoa, também intimidar outras pessoas que desejam socializar-se com a vítima. Se alguém se aproxima de você, então eles vão intimidar essa pessoa, fazer com que ela te isole. E criticar o modo de vestir, outros aspectos socialmente significativos, incluindo a etnia da vítima, religião, incapacidades. Circunstâncias, perseguição, crítica na escola. Eu me lembro que eu tinha apelidos que eu não tenho nem coragem de contar para você hoje. Eu teria vergonha de falar desses apelidos. E isso acontece com todos nós. Às vezes a forma das pessoas se reafirmarem é conseguirem uma ascensão no grupo. E às vezes isso é feito em cima de uma outra pessoa. Então uma vítima produzindo outra vítima. E provavelmente isso aconteceu com você. E você teve a sua forma de resolver. Talvez você foi violento, talvez você fugiu, talvez você aceitou aquelas críticas, talvez você anestesiou a sua dor, você procurou vícios, você se envolveu em relacionamentos errados, porque aquilo te machucou, aquilo te acabou imprimindo em você marcas negativas. Isso provavelmente tem acontecido com muita gente aqui no nosso meio, como aconteceu comigo, como aconteceu com muita gente. Também das minhas escolhas. Os defeitos de caráter geralmente são qualidades positivas sendo usadas de maneira errada. Por exemplo, imagina uma pessoa que tem uma personalidade mais ousada. Ele é um tipo mais sanguíneo. É uma qualidade positiva, porque Deus usa a ousadia. A ousadia é importante lá no ambiente de trabalho, mas às vezes essa ousadia vai ser transformada em crítica. Às vezes a sua forma meio que extrovertida de ser vai criticar os defeitos do outro. Ou talvez a sua forma de ser você vai usar para algo que não agrada a Deus. Às vezes são escolhas erradas daquilo que Deus te deu. Talvez seja introspectivo. E aí você aprendeu a ter uma postura negativa da vida. Tudo vai dar errado. Aí você olha, você vê as notícias. Talvez você é sensível, você tem até um espírito criativo. E você começa a alimentar coisas negativas na sua vida. E você vai alimentando, daqui a pouco você está numa depressão. Agora a sensibilidade artística veio de quem? De Deus. A sensibilidade em criar coisas boas, em ter uma visão interessante sobre a vida, veio de Deus. Só que às vezes isso vai ser transformado em escolhas erradas. É aí que Deus quer entrar e mudar a sua vida. É aí que Deus quer entrar e trazer de volta a você aquilo que Ele criou, a vontade perfeita dEle. Deus deseja mudar.
Deus deseja perdoar as escolhas erradas que você fez e te conduzir por um novo caminho. E por que é tão difícil mudá-las? Porque eu tenho um relacionamento antigo com eles na minha vida. Eu tenho muito tempo de vida resolvendo a minha vida com eles, através deles. Mentindo, fugindo, me drogando, viciando em coisas novas, seja em trabalho, seja em qualquer outro hábito ruim, como beber, como fumar, como qualquer outro tipo de droga. Seja um hábito ruim com coisas boas ou um hábito ruim com coisas ruins, vícios. Porque eu me identifico com eles. Já percebeu que os nossos erros, a nossa forma errada de ser, rapidamente nós nos identificamos com eles? Aquilo que fazemos parece ser parte do que somos. Como que você fala? Ah, eu sou assim. Eu sou assim como? Violento, irado? Eu sou assim como? Falso, enganador, armado, depressivo, triste, viciado? É assim que você é? Não, não é assim que você é. Deus não te fez assim. Você não é assim. E Deus deseja restaurar a sua vida. Deus deseja mudar a sua história. Esse não é o jeito que você é. Deus não te criou para ser assim. Deus não me criou para ser enganador. Deus não me criou para ser depressivo. Deus não me criou para ser violento. Deus não me criou para ter uma postura errada sobre a vida. Terceiro, porque eles têm pontos positivos. É verdade. Ele tem lá a sua dose de prazer. Às vezes a minha falha me tira de situações que eu considero ruins. Então tá bom. E você continua alimentando essas coisas na sua vida. E por último, porque a minha carne deseja continuar sempre no erro. Sempre. A sua carne sempre vai desejar continuar no erro. E agora para a última parte dessa mensagem. Como cooperar com Deus nesse processo? Para a gente ilustrar esse ponto da mensagem, eu quero falar sobre o violino, o instrumento musical. Pode colocar aí as fotos no telão. Quero convidar aqui o Daniel também, que vai nos ajudar a ilustrar a beleza desse instrumento. O violino, ele é feito de uma forma que ele é oco por dentro, certo? E dentro do violino tem uma haste que toca no topo até a base do instrumento, circulada de vermelho nessa ilustração. E essa haste é considerada, ela é nomeada como a alma do instrumento. Ele é a alma do violino. Por quê? A função da alma do violino é a sustentação, uma das funções. Porque tem a pressão das cordas e com o tempo o instrumento pode ceder. Com o tempo o instrumento pode perder a qualidade. Então a alma, ali no lugar certo, vai ajudar a que o instrumento continue bem, com boa qualidade, que o som continue saindo da melhor forma. Segundo, transmitir a sonoridade de uma forma coesa, de uma forma como nós ouvimos. E o violino é considerado aí o rei dos instrumentos, um dos instrumentos mais belos. Desde 1500 a 1600, quando ele foi criado, ele sofreu pouquíssimas transformações. E uma boa orquestra que você ouve hoje em dia, você ouve o som do violino, e em alguns momentos você se emociona. Tamanha beleza desse som. E para falar um pouquinho sobre isso, eu quero pedir para o Daniel aqui, para ele fazer um solo. O Daniel é um dos violinistas da nossa orquestra, que sexta-feira agora vai reapresentar às 8 horas aqui na PIB. Então ele vai fazer um solo para a gente apreciar um pouquinho a beleza desse instrumento.
Muito obrigado, Daniel. E uma particularidade muito interessante desse instrumento é o seguinte: essa haste, ela pode sair do lugar com o tempo. E se esta haste, a alma do instrumento sair ali, sabe o que tem que ser feito com o instrumento? Imediatamente o violinista tem que parar de tocar. Ele tem que levar até o luthier. O que é o luthier? O luthier é quem faz o instrumento. E só ele consegue então voltar essa alma para o lugar exatamente correto. E assim o instrumento vai conseguir transmitir a sonoridade e ser executado uma canção com ele da melhor forma. O próprio instrumentista não é capaz de voltar essa haste para o lugar, mas somente quem fez o instrumento. Ele tem que se submeter aos conhecimentos de quem fabrica o instrumento. Quero soltar um vídeo aí dessa alma sendo colocada no lugar. Tá bom, pode tirar. Aí você vê a maestria de quem sabe colocar as coisas no lugar certo. E assim também é na sua vida. Nós estamos falando que algumas coisas acabaram saindo do lugar na sua vida. E hoje é o dia de você se submeter completamente àquele que te criou e deseja colocar as coisas no lugar na sua vida. Então, 6 maneiras de mudar o seu pensamento de tal forma que você possa cooperar com a maneira que Deus deseja te mudar e fazer de você o que Ele sempre quis que você fosse. Primeiro, eu vou viver um dia de cada vez. Você deseja cooperar com Deus? Decida viver um dia de cada vez. Dá-nos hoje o pão de cada dia, o pão nosso de cada dia. Jesus nos ensinou a orar assim. Por que Jesus não nos ensinou a orar pedindo que Ele nos dê o pão do mês? Na nossa cabeça é mais fácil, não é? Eu quero logo o mantimento para o mês inteiro, e não só desse dia. Mas a gente é tão preocupado com o dia de amanhã que a gente não consegue viver o dia de hoje. Hoje, Deus trouxe você para falar algo especial. E hoje Ele te convida para iniciar uma mudança na sua vida. E sabe o que Ele te pede? Para viver apenas o dia de hoje, porque o dia de amanhã Ele mesmo vai cuidar. Cada passo posterior dessa transformação, você vai deixar nas mãos de Deus. Às vezes a gente não consegue nos entregar a Deus, porque a gente está tão preocupado com cada passo. Primeira coisa que você se pergunta, será que eu vou conseguir chegar até o final? Será que eu vou conseguir me submeter completamente e ser transformado por Deus? Será que eu não vou errar de novo? Pensa no hoje. O amanhã Deus vai cuidar para você. E amanhã de manhã, quando você acordar, você vai se lembrar dessa palavra também. E talvez você vai ter medo no seu coração. Você vai ter dúvidas. Sabe o que você vai fazer? Deus me pediu para cuidar de somente este dia. Eu vou confiar que mais esse dia Ele vai me conduzir pelo caminho que Ele preparou para mim. Segundo, eu vou focar no poder de Deus e não na minha força de vontade. Jeremias 14, 22. Podem os céus por si mesmos produzir chuvas copiosas? É claro que não. Da mesma forma, você é incapaz de fazer o que é certo. Essa palavra parece dura, mas ela é verdadeira. Nós somos incapazes
de fazer o que é certo. Nós dependemos da força de Deus, nós dependemos da ajuda de Deus. Então você precisa hoje focar no poder de Deus. Sabe por que você vai conseguir ser semelhante a Jesus e deixar esse defeito de caráter para trás? Não por causa de quem você é, mas por causa de quem Ele é na sua vida. Ele é poderoso o suficiente para te restaurar. Filipenses 4,13, porque eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede, com a ajuda de Cristo que me dá a força e o poder. Você pode sim ser diferente, você pode se mudar, porque o poder está nas mãos de Deus e Ele atua em você. Terceiro, eu vou me concentrar no que preciso e não no que sinto. A gente tem a péssima escolha de ficar sentindo demais e nos concentrar de menos naquilo que a gente precisa fazer. Filipenses 4,8 diz o seguinte: firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, bom e direito. Pensem nas coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus e alegrar-se com elas. Concentre-se em coisas boas, não em coisas ruins. A palavra de Deus é clara. Concentre naquilo que você de fato precisa, naquilo que é bom. Você vai desejar fazer coisas ruins para você, para a sua família, para o seu futuro. Mas foque naquilo que você precisa. E Deus tem tudo o que você precisa. Não vai faltar. Por isso que no Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Porque o Senhor tem tudo que você precisa. Foque nele, foque no que Ele tem para você. 4. Eu vou me concentrar em fazer coisas boas, não em me sentir bem. Eu vou me concentrar em fazer aquilo que vai cooperar com Deus, e não em me sentir bem. Talvez o que vai fazer você sentir bem, quando você estiver triste, machucado, na sua cabeça, é retomar aquele velho vício, retomar aquela escolha ruim, agir com violência, mentir mais uma vez, ir até aquele bar, procurar aquelas pessoas que te fazem mal, mas você vai focar em fazer as coisas boas e não em se sentir bem. Gálatas 5,16 diz o seguinte: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Lembre-se disso, a sua tendência da sua carne é fazer o que é errado, mas você vai focar naquilo que Deus tem para você. 5, eu vou ficar perto de pessoas que me ajudam e longe das que me atrapalham. Provérbios 27:17. Observe este verso: as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Com quem que você tem aprendido? Quando você for aprender de alguém, uma sábia forma de avaliar com quem você vai aprender é você observar quais são os frutos dessa pessoa. Ela tem caminhado com Deus? Ela tem experimentado o melhor de Deus? A vida dessa pessoa te inspira a estar perto de Deus? Você já viu que tem pessoas que o simples fato de você estar com elas, você se sente absolutamente à vontade para fazer o que não presta? Para falar o que não presta? Para comentar sobre as suas coisas ruins? Você se sente à vontade, porque você se sente aprovado. A Bíblia está falando para você fugir dessas pessoas hoje. Você tem que andar com quem te aproxima de Deus, com quem você tem vergonha de falar daquelas coisas ruins. Você fala para ser curado, não porque você gosta de falar, não porque você se sente aprovado. Ande com quem tem aliança com Deus, e você vai começar a caminhar para perto dele também. Essa é a vontade de Deus para você. Esse lugar, a igreja de Jesus, é o lugar para você ter aliança com pessoas que caminham com Deus. E por último, eu vou me concentrar no progresso, não na perfeição. Filipenses 1,6: estou convencido de que Ele, que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Concentre-se no progresso e não na perfeição. Se hoje
eu estou limpo, se hoje Deus me manteve puro, se hoje eu estou melhor do que amanhã, glória a Deus por isso. Eu creio no que Deus está fazendo na minha vida, e amanhã Ele vai continuar trabalhando na minha vida. Concentre-se no progresso, larga o imediatismo, larga aquela vontade de mudar tudo de uma vez. Deus vai trabalhar na sua vida e Ele vai completar a obra que Ele fez em você, que Ele já começou a fazer. Deus te trouxe até aqui hoje, então Ele começou a fazer já alguma coisa, e a vontade dEle é completar essa obra. A vontade dEle é que você se aproxime mais dEle, é que você saia daqui transformado pela tua palavra, que você receba o que Ele tem para você. Somente Deus pode curar e restaurar completamente a sua vida. Deus quer voltar a sua alma para o lugar. Deus quer fazer com que a sua vida tenha sustentação certa nas mãos dEle. Deus quer que você aprenda a viver de um jeito melhor. Deus quer que você saia daqui consciente, sim, que você tem falhas e que você precisa da ajuda de Deus, mas que Ele te ama, Ele está na sua vida e Ele está trabalhando em seu favor. Ele te perdoou, te curou, te restaurou, e Ele sai daqui para viver cada dia com você. Essa é a vontade de Deus. Salmo 147, 3, só Ele cura os de coração quebrantado e cura as suas feridas. Mateus 18, 11, o Filho do Homem veio para salvar o que se havia